Oi, pessoal. Agora nós vamos começar a parte 13 da disciplina, que é uma parte muito interessante. Na minha opinião, é uma das mais importantes, né? E a gente vai continuar com essa história de múltiplas respostas. Eu já trabalhei com alguns problemas onde haviam 120 respostas, né, simultaneamente. Você tinha que otimizar todas elas ao mesmo tempo. Então, essa parte de otimização com múltiplas respostas é uma parte bastante importante do planejamento e não é trivial, né? Não existe uma bala de prata que você fala assim, essa solução resolve tudo, né? Eu já mostrei para vocês a parte de sobrepor gráfico de contorno, gráficos de contorno, é, parte de desejabilidade, agora a parte da PCA. Bem, então vamos lá, vamos começar. O que que é a PCA? A PCA é a principal componente de análise, né? Ou análise de componentes principais. É uma ferramenta que surgiu há mais de 100 anos e ela tem como principal objetivo projetar dados multidimensionais em um número menor de coordenadas, chamadas PCs, ou componentes principais, né? As principal components. E, ah, e esse número menor de dimensões tem a habilidade de mostrar para o analista como os dados se comportam, né? Como ocorrem os clusters, como que determinadas variáveis influenciam nas respostas. Então, a análise de componentes principais, ela é muito simples, ela não é a ferramenta mais eficaz, mas ela é de tão simples que ela é, ela acaba sendo a mais utilizada, né? E juntamente com a PCA, nós temos a análise hierárquica de agrupamentos, o HCA, Hierarchical Cluster Analysis, que tem basicamente o mesmo objetivo da PCA e serve para a gente ver similaridades entre amostras, tá? Então vamos lá. Então a análise de componentes principais, ela tem como função simplificar os dados, possibilitar uma classificação não supervisionada, detectar amostras anômalas, né, os famosos outliers, possibilitar a realização de previsões, modelamento e redução da dimensão dos dados. Na verdade, essa questão da redução da dimensão dos dados é um pouco polêmico. O correto não é reduzir, né? Você não está reduzindo a dimensão. Você está projetando os dados multidimensionais em uma quantidade menor de dimensões. Bem, então a ideia aqui, vamos imaginar que nós tenhamos um conjunto de dados com duas variáveis. A ideia é que a gente vai primeiro calcular uma componente principal número um, e essa componente principal número um, ela vai reter a grande variabilidade dos dados, né? A maior variabilidade dos dados, a maior variância, né? Então, a PCA, ela maximiza a variância dos dados, né? Então, ela vai de encontro à dimensão que tem a maior variância, e essa maior variância vai me dar a componente principal um. Depois é calculada a componente principal 2 e depois a 3, a 4, né? Depende da quantidade de variáveis que você tem. E essas componentes principais, elas têm algumas propriedades bem interessantes. Elas são ortogonais entre si. O que que significa isso? Significa que elas são totalmente não correlacionadas, né? Se você projeta a PC2, por exemplo, a PC1 dá zero, né? Você tem um ângulo de 90 graus entre as PCs, né? Então, todas essas PCs são ortogonais entre si, ou seja, o ângulo entre a PC1 e a PC2 é de 90 graus. A PC3 tem um ângulo de 90 graus também, com essas componentes, e assim por diante. Isso que é o que eu estou querendo dizer com dados ortogonais. Então, esses novos eixos nessas PCs são ortogonais entre si, ou seja, completamente não correlacionados, tá? Guarda bem essa questão aqui, completamente não correlacionados. Essas PCs são construídas em ordem decrescente da quantidade de variância que descrevem. O primeiro fator descreve maior variância do que o segundo fator, o segundo maior do que o terceiro e assim por diante.
E a PCA, ela determina a dimensionalidade intrínseca dos dados. Então, se você tem aí, por exemplo, um conjunto de dados com 100 amostras e 10 variáveis, e você consegue visualizar esses dados em duas componentes principais, por exemplo, isso implica que a dimensionalidade intrínseca dos dados é 2, né? Em cálculo, existe um termo que se chama posto de matriz. Posto de matriz é a quantidade de linhas ou colunas linearmente correlacionadas, né? Se você tem um posto de matriz, por exemplo, igual a 2, significa que existem apenas duas coisas diferentes naquela matriz. O resto são todas correlacionadas entre si. Bem, vamos com calma que a gente vai entender bem essa parte aqui. PC. Número menor que das variáveis originais. Então, se você tem 10 variáveis originais, você vai calcular a PCA e o objetivo é você projetar esses dados que eram originalmente em 10 dimensões em duas, três dimensões no máximo. A direção que melhor explica os dados é a PC1. Então, na PCA, a gente vai dividir os dados em um conjunto de autovalores e autovetores, em duas matrizes, tá? Em duas matrizes chamadas de autovalores e autovetores. Então, a ideia é a gente criar subsistemas menores com o intuito de dividir esses dados. E na PCA a gente tem um conjunto de dados chamado scores. Esses scores têm informações sobre as amostras. E um outro conjunto de dados chamado de loadings, que apresenta informações sobre as variáveis. Então, é isso que nós vamos fazer nessa, nessa parte 13 aqui. Para isso, eu tenho mais um exemplo aqui. Esse exemplo é da revista Química Nova, foi publicado em 2006. Aqui está o título do trabalho, vocês podem pesquisar no Google ou no próprio site da Revista Química Nova, vocês conseguem achar o texto completo. A Revista Química Nova é uma revista Open Access, né? Então os textos dela estão todos abertos. E é um conjunto de dados muito interessante porque ele tem concentrações e algumas características físico-químicas de amostras de sedimentos. Sedimentos que foram coletados nesses 6 pontos aqui, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao longo desse rio aqui, ó, que se chama Rio Betari. Tudo isso aqui fica lá no Petá, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, tá? No estado de São Paulo. Bem, essas estrelinhas aqui são minas de chumbo abandonadas. Os triângulozinhos são áreas agrícolas e os quadradinhos são alguma ocupação, alguma vila, algum vilarejo, né? Alguma fazenda que tem várias pessoas morando nessa região. Bem, então veja que temos aqui alguns pontos, né? Ponto 1 e 2, bem perto de minas abandonadas de chumbo. E tem alguns pontos, ponto 3, 4, 5, 6, que estão longe dessas minas, tá? E foram coletados aí sedimentos, e nesses sedimentos foram determinados 30 variáveis, desde pH, carbono orgânico, metais, pseudototal e metais biodisponíveis. O pseudototal foi feito uma digestão ácida desses sedimentos e o biodisponível foi feita uma extração com ácido diluído. Tudo com o intuito de ter um panorama ambiental aí dessa região. Bem, então vamos seguir. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a variância desses dados, né? Então, aqui eu selecionei duas variáveis apenas. A concentração de argila, né? A quantidade de argila que tem nas amostras e a quantidade de cádmio biodisponível que tem nessas amostras. Então, com a variância, eu consigo ver o espalhamento desses dados, né? Então, vejam que nitidamente aqui, olha, é um exemplo didático, né, pessoal? Veja que lá das 30 variáveis eu coletei duas apenas, só para a gente poder entender um pouquinho da PCA. Veja que as amostras 1 e 2 têm uma quantidade de cádmio muito alta, né? O cádmio vem lá acompanhado com o chumbo, né? E a concentração de argila vai aumentando da amostra 1 até a amostra 6.
Aqui está a média, o desvio padrão. Aqui está a fórmula da variância, né? Que é a diferença ao quadrado, né? Cada valor menos a média, ela é ao quadrado. Soma tudo isso, divide por n menos 1. Aí eu tenho um espalhamento dos dados. E tem também a covariância. Covariância é a relação entre os dados, né? Então, eu vou pegar aqui cada valor menos a média de um determinado analito, vezes cada valor menos a média do outro analito. Isso eu vou fazer para 6 amostras, né? Eu vou ter essa combinação, vou somar e vou dividir por n menos 1. Essa aqui é a covariância, que mostra a relação entre os dados. Então, aqui está uma tabela, né? Com todos os cálculos, vocês podem reproduzir. É claro que toma cuidado, porque eu fiz isso aqui no Excel. Então, às vezes eu digito aqui, eu esqueci de arredondar, aí fica dando uma discrepância com o que você está fazendo aí nos seus dados. Então, aqui está as variáveis, argila e cádmio. Os dados, eles precisam de algum tipo de pré-tratamento inicial. Esse pré-tratamento, existem dois tipos principais. Centrar os dados na média ou autoescalar. Centrar os dados na média, o nome já diz, você vai pegar cada valor e vai subtrair da média. Aí você vai pegar os dados e vai deslocar ele para a origem, né? Onde a média dos dados centrados na média é igual a zero. E autoescalar? Autoescalar você vai também centrar na média, só que você vai dividir pelo desvio padrão. Então, olha só, eu tenho aqui a média da argila, a média do cádmio e o desvio padrão. Aí eu peguei 0 menos 3,08 dividido por 2, está aqui, menos 1,5. Aqui eu tenho os dados autoescalados. Os dados autoescalados, eles têm média zero e desvio padrão igual a 1, né? Então, como se eu estivesse normalizando todos eles. Aí eu vou pegar cada valor menos a sua respectiva média, vou multiplicar cada uma dessas diferenças e vou somar. E aqui está a covariância, tá? Essa é a covariância. A covariância é negativa. Significa que os dados, eles estão é, mudando de forma alternada, enquanto que um aumenta, o outro diminui, né? Covariância dá para a gente relacionar assim grosseiramente com o coeficiente de correlação. Então é isso que está dizendo aqui. Bem, essa matriz aqui eu tenho a variância nesse eixo, dessa diagonal principal, e a covariância aqui nessa diagonal secundária. Então, a covariância do cádmio com a argila é menos 0,82. A covariância da argila com o cádmio é menos 0,82 também. Bem, aí, com esses dados, eu vou calcular o que eu vou chamar de autovalores. O que são os autovalores? Eu vou pegar aqui, ó, a diagonal principal e vou somar com esses autovalores aqui. Melhor, somar não, vou subtrair com os autovalores. Aí eu vou pegar a diagonal principal, os elementos dela, um vezes o outro, e vou subtrair da multiplicação da diagonal secundária. Com isso, ó, eu estou pegando então, a diagonal principal, o produto dela, menos o produto da secundária. Aí eu acho, né, caiu na equação de segundo grau, e eu acho que esses dois autovalores, o A1 e o A2. O A1 ele reteve aqui cerca de 91% dos dados. E o A2, o restante, cerca de 9%, né? Então, o A1 é 1,82, o A2 é 18. 1,82 mais 0,18. Eu tenho a informação total. Eu quero saber quanto de informação cada um desses componentes, né, desses autovalores explica. Bem, aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui uma matriz de variância e covariância. Então, a covariância entre a argila e cádmio é menos 0,32. E a variância argila é 1, a variância cádmio é 1, a covariância cádmio-argila é menos 0,32. Está aqui. Bem, com esse gráfico aqui, eu posso, então, pegar aquele primeiro autovalor e eu tenho aqui a dimensão dele. E o segundo autovalor está a 90 graus desse primeiro. Bem, com isso, agora o que eu vou fazer? Eu tenho o ângulo entre eles, né? O ângulo
entre eles é de 90 graus. O ângulo da primeira componente é 45 graus, né? 45 graus aqui, e da segunda componente é menos 45 graus. Então, com isso, eu tenho seno e cosseno da primeira componente, seno e cosseno da segunda componente. Aí agora, com esses valores de seno e cosseno, o que que eu vou fazer? Eu vou, que eu só dei uma rodadinha nos dados, eu vou projetar esses dados, né? Eu vou projetar os dados originais nesses novos eixos, tá? Esses novos eixos. Então, o seno e o cosseno é o que eu chamo de loadings da PC1 e da PC2. E os scores, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados autoescalados e vou multiplicar pelo seno da argila, desculpa, pelo seno do primeiro componente principal e pelo seno da segunda componente principal. Vou somar, aí eu vou ter os scores dessa amostra na primeira componente principal. Na segunda componente principal, eu vou pegar o cosseno da primeira componente vezes a argila mais o cosseno da segunda componente vezes o cádmio. Aí eu vou ter a projeção na segunda componente principal. Bem, se eu ploto PC1 contra PC2 nos scores, eu tenho essa configuração aqui. Olha só. Aqui eu tenho a amostra número um. Olha, veja que a amostra número um, ela tem um score na PC1 de menos 2,45 e na PC2 0,33. Então, ela é bem negativa e ela fica bem isolada das outras amostras. Ela fica bem isolada das outras amostras. Bem, aqui estão os gráficos de scores. Se eu comparo com os gráficos de loadings, quem é que está do lado negativo da PC1? O cádmio biodisponível. Quem está do lado negativo da PC1? A amostra número um. Então, eu posso dizer que a amostra número um, ela tem uma alta contribuição do cádmio biodisponível. A amostra número 5 tem o valor mais positivo da PC1. Quem é que está no mais positivo na PC1? A argila. Então, a amostra número 5 tem uma alta contribuição da argila, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que essa ferramenta vai auxiliar a gente lá no planejamento fatorial. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, tem que ver scores e loads ao mesmo tempo. Aqui está a amostra 1 relacionada com cádmio, a amostra 5 relacionada com argila, e a amostra número 1 está bem perto da mina, a amostra número 5 está mais longe das minas de chumbo. Tá? Então, tem uma explicação química também para o que está acontecendo com essas amostras. Bem, eu preparei um exercício que a gente vai ver no próximo vídeo. Essa ferramenta, ela é muito útil quando você tem muitas respostas. Eu diria, eu me atrevo a dizer que é o seguinte, se você tiver muitas respostas, faz uma análise de componentes principais inicialmente para ver como que os dados se comportam. Playlists para entender melhor. Tem uma playlist de 17, onde eu mostro algumas aplicações da PCA com DOI. Tem a playlist de 25, que eu recomendo fortemente que vocês vejam. A playlist 25, eu mostro basicamente o que eu mostrei aqui, só que com mais detalhamentos, e eu mostro, inclusive, o exemplo da argila, melhor, lá do Rio Betari, eu mostro todos os cálculos. Então, a playlist 25, ela é muito importante para ser visualizada. E a playlist 28 também, que é uma das mais recentes, foi publicada em 2023. Essa playlist 28, eu falo também sobre PCA, tanto no R, no Python, quanto no Octave Online também, tá? Bem, daqui a pouco, então, a gente vai para o exercício número 8, que é bem interessante, onde a gente vai poder exercitar tudo isso aqui e ver como essa ferramenta vai ser útil na análise de planejamento fatorial. Um abraço para vocês.